Olá a todos, eu sou a Ana e hoje venho-vos trazer a minha opinião sobre o livro A Ilha Debaixo do Mar. A Ilha Debaixo do Mar é um romance, uma ficção histórica de Isabel Allende. E eu li este livro agora em outubro para o projeto da minha querida Ana Lopes do Outubro Hispano-Americano. Portanto, ler autores hispano-americanos, que é o caso desta autora. Eu nunca tinha lido nada desta autora, para vergonha minha, e tinha este livro há imenso tempo aqui na estante. Ele não é meu, foi-me emprestado pela minha mãe, eles tinham lá em casa e eu roubei-o. E já estava cá em casa há algum tempo para ler, mas eu queria mesmo guardá-lo para este projeto e assim fiz. Eu peço desculpa se não ouvi patinhas, estando aqui o menino Risito a brincar com a sua bola. Então, este livro tem uma grande panóplia de personagens, mas a nossa protagonista que aparece aqui na capa é a Zarité, mais conhecida por Tété, que é uma escrava. Este livro começa em Santo Domingo, penso que é assim, não sei se será assim que se diz, dir-se-á francesa a partir Santo Domingo, não sei, no final do século XVIII, portanto começa em 1770 mais especificamente, e nós acompanhamos aqui um senhor, um Toulouse, que vem de Paris, com todos os hábitos, com todas as roupas, a cultura, tudo de Paris, e que vem tomar conta da plantação do pai, uma plantação que ele tem nesta ilha. A partir dele vinha só dar uma ajuda porque o pai estava doente, mas quando chega o pai está para morrer afinal de sífilis e ele acaba por ficar à frente daquela plantação, portanto, como herdeiro. Nós daqui vamos intercalando, a autora em cada capítulo vai nos dando quase, não é bem uma perspectiva diferente, mas quase da história. E nós, no início, temos assim vários episódios em capítulos diferentes que nos poderão deixar a pensar, não estou bem a perceber o que é que se está a passar aqui. É um livro que exige a nossa calma a entrar. Temos alguns capítulos então da nossa Zarité, alguns contados do futuro, portanto, a Zarité já com 40 anos, isto não é nenhum spoiler, é a primeira página do livro, contar-nos algumas coisas, como é que se passaram do ponto de vista dela, e depois vamos intercalando então com este Toulouse e quando ele encontra uma esposa e todos os desafios que ele encontra na plantação com os escravos e a história por aí fora. É de facto quando ele se casa que, para arranjar uma dama de companhia ou uma espécie de escrava pessoal da esposa, que ele compra a Zarité, a conhecida Tété. Ela é uma criança muito pequenina ainda, que é completamente treinada então para servir a sua senhora e vai parar então à casa de Toulouse. Portanto, aqui unem-se todas as histórias. E aqui começa a jornada dela ao longo dos anos e todo o sofrimento que ela passa enquanto escrava e toda a história que se passa em redor, porque este é um período bastante controverso para a escravatura e aqui estamos no meio de uma rebelião de escravos. Para quem não está muito a ver em que época que eu estou a falar, basta dizer que isto foi no início em que Marie Antoinette acabou de se casar, portanto é referido logo isso no início da história. As revoluções todas que se passam em França depois são todas aqui referidas porque este livro acompanha ou percorre um longo espaço de tempo. Não vos quero dizer muito mais. Eu sei que a sinopse vos diz bastante mais. Diz-vos aqui montes de coisas, mas, sinceramente, eu acho que vos vai baralhar e acho que não vos vai acrescentar nada de especial. Este livro é, de facto, uma ficção histórica, portanto, passa-se neste período histórico muito interessante sobre ainda aquele preconceito e aquele racismo, a questão dos escravos aqui serem tão maltratados e tão torturados, e quando um senhor trata um escravo bem, acha que já está a cumprir o seu dever e que é um homem bom, mesmo que mantendo outra pessoa escrava. Portanto, há aqui muitas questões humanas que são levantadas, muitas questões então relacionadas com a escravatura, com a liberdade, o que é que de facto significa a liberdade, o que é que significava na prática a liberdade, porque muitos negros que eram se tornavam livres, depois não tinham trabalho, não tinham nada, porque ninguém lhes dava sequer essa oportunidade, também por causa da cor de pele. Portanto, há aqui muitas questões humanas que são abordadas e este livro é, acima de tudo, uma história muito humana. É uma história muito sobre o ser humano em toda a sua fragilidade, o ser humano que comete erros, o ser humano que erra, o ser humano que é capaz de coisas horríveis e o ser humano que, apesar de tudo ser mau a seu redor, consegue fazer de alguma forma as coisas melhorarem.
É um livro mesmo muito humano. É uma leitura que é preciso certa calma, pelo menos eu tive que ler com calma, ir processando. Como já disse no início, é um bocadinho estranho porque nós entramos num capítulo com umas personagens, no capítulo a seguir já são outras, e no capítulo a seguir já são outras, e estamos no início um bocadinho, parece que a autora nos está a cobrir um bocado de terreno e só a certo ponto é que as histórias se unem e nós conseguimos perceber de facto as suas ligações. É um livro que exige a nossa calma, que exige a nossa atenção e exige também uma abertura a todas estas temáticas que são bastante fortes, que são bastante controversas, para refletir sobre elas também de uma forma um bocadinho atual e não só a que aconteceu na época, porque nós podemos olhar para elas e pensar, pronto, isto aconteceu na época, mas hoje em dia já não é assim. Mas há muitas situações aqui que continuam a ser reais e que devem ser sempre analisadas, e acho que nunca devemos esquecer a nossa história. Ultimamente faz-se muito isso. Aconteceu, mas foi mau, portanto esconde-se, e nós devemos aprender com os erros do passado, e este é um livro que explora muito isso. Eu não conhecia muito sobre esta zona, ou seja, esta zona do planeta e a escravatura e o que se passou lá, portanto achei muito interessante. Conhecia se calhar a parte mais da América, a parte mais do Brasil, e esta zona aqui não passava-me completamente ao lado e achei muito interessante. E gostei muito de nós termos estes capítulos que vão aparecendo da Zarité mais velha a contar, do ponto de vista dela, como é que as coisas se passaram, como é que as coisas aconteceram. É um livro que, apesar de não ter realismo mágico, fica assim mesmo lá próximo, porque a autora insere aqui todas as crenças dos escravos, todos os deuses a quem eles rezavam, todas as formas como eles combatiam doenças, a forma como faziam os seus pedidos, as suas preces, e tudo isso é aqui um bocadinho estudado e é um bocadinho comparado com a religião cristã e quando começou a ser imposta também aos escravos. Esses aspectos também são aqui explorados, achei muito interessante, de uma forma muito descomplicada, e de facto a Ilha Debaixo do Mar é muitas vezes referida porque é de facto o reino onde eles seriam livres, portanto é a terra-mãe, vá. É de facto uma história forte, é uma história para adultos, é uma história que tem momentos assim um bocadinho de nos deixar a doer, vá, de nos dar um murro no estômago, mas não é um livro gráfico de todo, apesar de ter assim algumas referências ilustrativas, vá, mas não é um livro assim super pesado, mas é um livro que exige a nossa calma, que exige a nossa atenção e exige ser saboreado pouco a pouco. E é isso, pessoal. Esta foi a minha opinião sobre a Ilha Debaixo do Mar de Isabel Allende. Fiquei muito curiosa com outras obras da autora. A Casa dos Espíritos, por exemplo, é uma das mais faladas e há muitas meninas do BookTube que tiveram a ler ou que ainda estão a ler neste momento e que andam aí a partilhar as suas opiniões. Eu também estou muito curiosa a ler esse, mas se já leram outros da autora, digam-me qual é que é o vosso preferido, qual é que eu deveria procurar para ler a seguir. Eu gostei muito da escrita e fiquei sem dúvida curiosa para ler mais. Portanto, deixem-me em baixo qual é o vosso livro de Isabel Allende preferido. Pode ser que seja esse que eu leia a seguir. E é isso, pessoal. Digam-me se já leram este livro, se concordam com a minha opinião, se discordam de todo, se gostaram, se não gostaram. Deixem-me tudo aí em baixo nos comentários. Não se esqueçam então de deixarem um gosto neste vídeo, partilharem com todos os vossos amigos que adoram esta autora e subscrever o canal se não tiverem feito. Eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!